Shalom pessoal, estou aqui para gravar mais um vídeo. Nesta ocasião eu quero estar fazendo leitura e um rápido comentário sobre Zacarias, capítulo número 12, versículo de número 10, que nos traz a seguinte leitura segundo a versão bíblica ARA, revista Almeida atualizada, que diz assim: E sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito da graça e de súplicas, e olharão para aquele a quem transpassaram. Pranteá-lo-ão, como quem pranteia por um unigênito, e chorarão por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. O curioso em se notar nessa versão bíblica da ARA, revista Almeida atualizada, e outros que seguem a mesma leitura, como a King James atualizada, é que no texto elas trazem a seguinte leitura: e olharão para aquele a quem transpassaram. E quando nós vamos no texto em hebraico, no texto hebraico massorético, nós encontramos a seguinte leitura nesta parte, no livro de Zacarias, no capítulo 12, versículo número 10, que traz a seguinte leitura: Verbitu elai et asher dakaru. Traduzindo para o português, e olharão para mim a quem transpassaram. Ou seja, a versão ARA, ela traz e olharão para aquele, dando de se entender uma outra pessoa. Porém, quem está falando dentro desse discurso profético aqui no caso, nessa narrativa, é o próprio Yahweh, é o próprio Eterno. E quando chega no versículo do número 10, ele não diz e olharão para aquele, ele diz e olharão para mim. Ou seja, o texto de Zacarias 12:10 está aqui testificando claramente, dentro da gramática hebraica, a divindade do Messias, a divindade do Cristo. Esse verbo que temos aqui, que é verbitu, ele é um verbo usado em discursos proféticos, como uma linha principal que introduz uma oração num discurso profético. Ele é chamado aqui de tempo vicatal. Esse tempo que ocorre esse verbo é o vicatal. Ele ocorre no tronco de conjugação no refil, que indica uma ação ativa causativa, ou seja, apontando um evento em um tempo futuro, no caso, este verbo aqui, que aconteceria o ato, que este ato era de olhar, segundo o narrador, para mim, a quem transpassaram. Aqui nós temos um pronome relativo. Essa partícula aqui, como vocês já sabem, não se traduz para o português. Ela indica o objeto direto que sofre a ação da causa do verbo, E daí diz aqui, a quem, pronome, e aqui temos mais um verbo, que se encontra no tronco calo. Então nós temos aí a seguinte leitura: e olharão para mim a quem transpassaram. Ou seja, essa expressão aqui, para mim, é formado por uma preposição lambda, mais um sufixo pronominal na primeira pessoa do comum. Então é interessante se notar essa parte quando diz assim: e olharão para mim a quem transpassaram. A versão ARA diz: e olharão para aquele. E quando diz para aquele, no caso, dá de se entender que no discurso, quando Deus está falando pela boca do profeta, está fazendo menção que olharão, no caso, para uma outra pessoa. Mas aqui, quando vamos ao texto hebraico, ele é claro em dizer: olharão para mim. Ou seja, o texto enfatiza claramente a divindade do Messias, porque logo se dentro do próprio discurso é o próprio Eterno, é o próprio Yahweh que está falando, logo ele segue no desdobramento da narrativa profética do capítulo de número 12, versículo número 10, dizendo: e olharão para mim a quem transpassaram. E o interessante é se notar, quando fazemos um paralelo com Apocalipse 1:7, nós temos a seguinte leitura: eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quantos o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente, amém. Nessa passagem de Apocalipse 1:7, há uma referência, no caso, à vinda do Filho do Homem, no caso, ao próprio Messias, ao próprio Yeshua vindo, no caso. E ali diz que todas as tribos olharão para ele e lamentarão por terem transpassados. E aqui no discurso profético de Zacarias 12:10, nós temos a expressão olharão para mim. Ou seja, então, o próprio texto hebraico está enfatizando a divindade do Messias, que futuramente ele seria transpassado e que um dia ele retornaria e as tribos viriam ele vindo nos ares
e reconheceriam que eles tinham transpassado, no caso, o próprio Deus, o próprio Messias, o próprio prometido, aquele que havia falado um dia pela boca do profeta Zacarias e que um dia se manifestou na sua divindade em forma de carne humana. O Verbo se fez carne, habitando entre nós, e foi transpassado e um dia retornará nas nuvens, e todas as tribos viverão e lamentarão pelo que fizeram. Então eu deixo aqui esse texto de Zacarias 12:10 e essa leitura e essa observação mostrando claramente, né, que não é conversa fiada, que não é achismos, mas que a própria estrutura gramatical do texto em hebraico, do livro de Zacarias 12:10, dentro do discurso profético que ocorre aqui, né, que aponta uma narrativa preditiva, algo de um evento futuro, pelo tempo vicatalo que se encontra aqui, o verbo conjugado, mostrando claramente que um dia olharão para ele. Para quem? Para o próprio Eterno, para o próprio Yeshua, que é o próprio Deus a quem transpassaram. Deixo esse comentário para vocês. Deus abençoe, se inscreva, curta o nosso canal, se inscreva no nosso canal, deixe seus comentários e até o próximo vídeo.